Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos abordar uma ótima notícia envolvendo três atletas, três ativos do Grêmio. Vamos falar também sobre um reforço que tem sido diferenciado em campo, mas também fora dele. E claro, os conflitos políticos, as polêmicas políticas do dia do Grêmio, com notas sendo publicadas e o que está por trás disso tudo. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajude com o like já aqui no início. Também ativa as notificações, assim tu será avisado sobre novas informações, 2 vídeos por dia, um no final da manhã e outro à noite. Vai opinando nos comentários sobre todos os temas e se inscreva no canal. Confere se tu é inscrito, entra aqui no canal, se ainda não se inscreveu, se inscreva e me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, beleza? Vamos lá, primeiro ponto para a gente abordar aqui é a questão política do Grêmio, tá? Porque hoje nós tivemos duas notas e a gente precisa analisar todo esse contexto. Primeiro ponto, hoje nós tivemos uma nota do Celso Rigo e depois nós tivemos uma nota em espécie de resposta do Paulo Calef. E aqui, para deixar muito claro, né, às vezes eu faço um vídeo com boas informações do Odorico, da chapa dele, e aí muita gente vem dizer, tá apoiando o Odorico. Aí eu faço um vídeo com boas informações da chapa do Calef, vem algumas pessoas também dizer, tá apoiando o Calef. É normal, eu tento lidar com tranquilidade, mas confesso que isso até certo ponto incomoda, mas tudo bem, né? Faz parte do jogo. A verdade é que eu não estou apoiando ninguém. E se eu tivesse apoiando alguém, eu faria isso com a maior tranquilidade. Até porque eu tenho liberdade para isso. Mas eu não estou apoiando ninguém e eu não pretendo apoiar ninguém. Aliás, eu apoio o Grêmio. Então, o eleito terá o meu apoio independente de quem seja, porque eu torço para o Grêmio. Então eu quero que o presidente do Grêmio, as pessoas que trabalham no clube, que elas façam um ótimo trabalho, que elas executem da melhor maneira as ideias, para que o Grêmio vença, para que o Grêmio conquiste títulos, para que o Grêmio seja sempre forte. É isso que eu torço. Eu não estou torcendo nem pelo Calef, nem pelo Odorico, nem pelo Odorico, nem pelo Calef, para que fique bem claro. Agora, eu tenho opinião. Então, assim como eu informo, eu também opino, eu também faço a minha leitura. E a minha opinião não é a verdade absoluta, a minha leitura não é a verdade absoluta, é óbvio que não. Muitos concordam, muitos discordam e tudo certo, faz parte do jogo. Inclusive, peço sempre aqui, já na abertura do vídeo, a tua opinião. Mas dê a sua opinião e não faça ilações ou ataques, porque isso não é legal. Eu sei que é uma minoria, né? A grande maioria super contribui com muito conteúdo, vários dão muito carinho, isso é legal demais, eu sou super agradecido, tenho um carinho enorme por todos vocês. Mas sempre tem aquele um ou outro assim que fica, né, nessa paranoia aí, que não é legal. E essa confusão política a gente tem que abordá-la de várias maneiras. A gente tem que ver o que é bom no Odorico e o que é ruim no Odorico. O que é bom no Calef e o que é ruim no Calef. Porque nós somos gremistas acima de tudo. Nós não torcemos por um grupo ou por outro. Nós torcemos para o Grêmio. E dentro desse cenário, eu quero dizer para vocês o seguinte. É bom o Celso Rigo ser um parceiro do Grêmio, emprestar dinheiro para o Grêmio? Pô, é ótimo ter essa alternativa, né? Um cara que empresta dinheiro a juros zero, apenas com a correção que é natural. O Grêmio não precisa ir nos bancos, porque aí teria que pagar juros abusivos, como a gente sabe que é a realidade. Pô, isso é ótimo. Agora, precisamos concordar com o Calef que não é legal ficar pedindo dinheiro para o Rigo. E isso não é criticar o Rigo, pelo contrário, nós temos é que, inclusive, quem sabe, homenagear o Rigo por todas essas ajudas. O Rigo ajuda o Grêmio há mais de 30 anos. Então o Rigo precisa ser aplaudido, como eu falei no vídeo anterior. Agora, o Grêmio não pode ficar sempre pegando dinheiro do Celso Rigo. E foi isso que o Paulo Calef colocou na sua nota. O Grêmio precisa ser autossustentável. E nesse ponto eu concordo com o Paulo Calef. E eu não estou dizendo aqui que o Odorico e a chapa dele querem ficar pegando dinheiro do Rigo. Não! Eles nem têm falado sobre isso. Imagino que eles também queiram um Grêmio autossustentável. Inclusive o Marcelo Marques, que estava com eles, dizia muito sobre isso.
que o Grêmio precisaria se tornar autossustentável, que ele faria um aporte no primeiro ano, mas que depois o Grêmio teria que se sustentar sozinho e que ele tentaria profissionalizar o clube para que fosse dessa forma. Então os dois lados falam muito sobre isso e a gente precisa torcer que aquele que vencer a eleição coloque em prática, apostando na base, apostando nos jovens, para que o Grêmio se torne esse clube autossustentável e não sempre dependente do Celso Rigo, que está ali sempre pronto para nos ajudar. A gente não pode ficar pegando o dinheiro dele a vida inteira porque a gente tem que pagar. A gente deve já muito dinheiro para ele, a gente deve dinheiro para o Marcelo Marques, que comprou e doou a arena, foi o maior gesto de um gremista na história do clube, mas os 10 milhões de euros depois que ele colocou na mão do presidente Alberto Guerra foram emprestados. Então que ótimo que o Celso Rigo e o Marcelo Marques não cobram juros, que dá para pagar depois, no final da fila, sem pressa, parcelado, que beleza. Mas tem que pagar, gente. Tem que pagar. Isso é dívida para o clube. Então o Grêmio não precisaria, o Grêmio não poderia depender de ficar pegando empréstimos, seja de quem for. Acho que eu consegui me fazer claro aqui, né? Mas é uma confusão política xarope, chata pra caramba, né? É notinha de um respondendo o outro, é uma coisinha chata. Enquanto isso o Grêmio tá treinando, enquanto isso o Grêmio vai jogar quinta-feira contra o São Paulo na Arena, partida importantíssima, dificílima, e precisamos dos pontos. Esse deveria ser o foco, e não toda essa questão política. Uma pena. Mas preste bem atenção em tudo para tomar a melhor decisão, para que tu possa votar bem consciente. Ah, Bruno, mas e se eu votar no fulano e der errado? Não é culpa tua. Tu precisa estudar todos os candidatos e depois escolher aquele que tu acredita mais. Depois é responsabilidade do eleito. Essa é a verdade, tá? Vamos lá. Nós temos uma ótima notícia envolvendo três atletas que estiveram em campo ontem à noite na final, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, na vitória do Grêmio por 4-1 na Arena, para cima do Atlético Mineiro. Encaminhamos o título que deve ser confirmado na manhã do sábado, lá em Minas. 3 atletas foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, para a Copa do Mundo Sub-17. Estou falando do nosso capitão, o zagueiro Luiz Eduardo, que joga muita bola. Estou falando do Thiaguinho, que para mim é o novo Arthur. E eu avisava aqui, vocês são testemunhas. Na copinha colocaram o Thiaguinho de camisa 10. E eu avisei, Thiaguinho é 8. Jogou ontem de camisa 8, para mim foi melhor em campo. Jogou muita bola o Thiaguinho. Destruiu. Aliás, e aquela cobrança de falta, se ele faz gol por baixo da barreira, que golaço seria, né? Thiaguinho, volante, camisa 8, deveria já estar no profissional. Para muitos não está porque é empresariado pelo Pablo. Será? Seria lamentável se fosse verdade, né? Não sei se é ou não. Mas o Thiaguinho joga muito. O Mac também foi convocado. Essas são 3 ótimas notícias e quero dizer para vocês que esses jogadores muito provavelmente estarão no profissional do Grêmio no ano que vem para a disputa do Campeonato Gaúcho, que vai acontecer simultaneamente a outras competições, ao Campeonato Brasileiro, né? Principalmente ali no início do ano. Então, teremos os garotos, teremos o aproveitamento da base e esses 3 foram convocados. E essa valorização da base se dá por conta do Felipão, por isso que coloquei a foto desse ídolo importantíssimo pra gente, né? Sempre foi e está sendo para a base. Ele está olhando a base, ele entende de futebol, ele sabe dizer quem é bom e quem não é, quem tá pronto e quem não tá, e mais do que isso, dar uma luz alta na diretoria, até mesmo no treinador, para dizer, ó, coloca o fulano, coloca o guri, coloca o Riquelme como ele fez, coloca o Alisson. Felipão, muito obrigado, Felipão, você é cada vez mais ídolo do Grêmio. E para concluir, nós temos um jogador que é diferenciado em campo e fora dele, né? Tô falando do Marcos Rocha. Deu uma entrevista espetacular pro Duda Garbi, né, o assado lá, e eu fui colher mais alguns detalhes, né, dentro daquilo que ele abordou ali. O Marcos Rocha, ele tem ajudado muito dentro de campo, isso todo mundo tá vendo, né, por toda a qualidade que tem, mas ele tem agregado muito nos bastidores. Ele tem defendido muito o profissionalismo, os padrões, etc. Esse é um cara que tem ajudado, conversando com os mais jovens, até mesmo com alguns mais experientes. O Marcos Rocha tem sido uma grande liderança positiva no dia a dia do Grêmio. Que baita contratação fez a diretoria do Grêmio. Aqui parabenizo
o Rossato, o Guto Peixoto, o Luiz Wagner Vivian, por que não, né? E o próprio presidente Alberto Guerra, porque eu, repito, eu não fico defendendo A ou B ou atacando só A ou B. Eu critico o que tem que ser criticado e elogio o que tem que ser elogiado. Então, muitas vezes critiquei a direção, porque mereciam críticas, né? Contrataram mal durante praticamente toda a gestão, mas nessa última janela contrataram bem. E uma das grandes contratações, dentro e fora de campo, repito, é o lateral direito Marcos Rocha. Que cara que tem nos ajudado. Legal? Vamos lá. Quero te dizer que esse conteúdo tem a força de crepe do Alemão, que é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. O crepe alemão fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão, o melhor. Várias opções de crepes salgados e doces. Tradição em Torres, crepe do Alemão, Avenida Beira Mar de Torres, teleentrega, o telefone está na tela. Crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.